Era primavera de 1981, quando em hospitais de duas cidades americanas começaram a aparecer sinais que ninguém de fato sabia como ler. Jovens que até pouco tempo pareciam saudáveis retornavam com febre, falta de ar, feridas na pele que lembravam manchas de uma doença que médicos só viam em pacientes com sistema imunológico destruído. Em quartos iluminados pela luz fria dos hospitais, algo estranho corroía de dentro para fora. Defesas que sumiam, infecções que aproveitavam cada pequena falha. O que começou como um quebra-cabeça médico, logo se transformaria numa longa história de medo, indignação e resistência. Uma história que atravessaria laboratórios, tribunais, parlamentares, hospitais e as ruas de todo o mundo. Naquele primeiro verão, os sinais eram em certa medida enigmáticos e silenciosos. Em Los Angeles, um grupo de médicos pediatras e infectologistas notou casos incomuns de pneumocystis pneumonia, uma pneumonia geralmente vista em pessoas com o sistema imunológico gravemente comprometido. Em Nova York, dermatologistas viram um aumento de lesões raras, o sarcoma de Kaposi, um tipo de tumor da pele praticamente desconhecido em homens jovens. Eram sintomas que, isoladamente, não teriam chamado tanta atenção. Juntos, formavam um padrão inquietante. Jovens adultos, muitas vezes homens que viviam em comunidades marginalizadas, começavam a sucumbir a doenças que o corpo saudável costumava combater sem dificuldade. Os primeiros relatos científicos, pequenos, técnicos, publicados na rotina do Centro de Vigilância de Doenças dos Estados Unidos, o MMWR do CDC, chamaram a atenção de especialistas. Um desses relatórios, em junho de 1981, descreveu 5 casos de uma pneumonia incomum entre homens jovens na Califórnia. As palavras eram precisas e contidas, mas por trás delas vinha o pressentimento de que algo novo e grave havia chegado. Era o ponto de partida de uma epidemia que, por décadas, viria a moldar práticas médicas, políticas públicas e o próprio tecido social. Para entender o que estava acontecendo, era preciso compreender uma coisa. O que os médicos viam não era uma única doença conhecida, mas a expressão de um sistema imunológico que falhava. Sem entrar em tecnicismos complicados, imagine o sistema imune como um exército de sentinelas. Certas células, chamadas células T auxiliares, ou CD4, comandam a defesa, dando ordens e coordenando a resposta. Quando essas células são destruídas, o corpo fica vulnerável não só a um inimigo, mas a uma série deles. Fungos, bactérias, vírus e tumores que normalmente não tomariam vantagem. As infecções que surgem nesses pacientes foram chamadas de oportunistas, porque se aproveitavam da oportunidade que a falha do sistema oferecia. Os nomes técnicos chegaram rapidamente: pneumocystis pneumonia, Kaposi sarcoma, candidíase, criptococose. Mas o público e a imprensa buscaram atalhos. Em vez de entender a complexidade biológica, muitos preferiram reduzir o problema a rótulos fáceis. Nos primeiros anos, a doença recebeu apelidos que carregavam preconceito. Câncer gay, ou GRID, sigla para Gay-Related Immunodeficiency. Essas expressões, além de errôneas do ponto de vista médico, tiveram um efeito devastador. Transformaram a doença em uma condenação social sobre identidade e comportamento. E colocaram uma parte da população no centro de um discurso que misturava ignorância, medo e moralismo. A rotulação não foi apenas capa de jornal insensível. Ela moldou respostas institucionais. Quando um problema é visto como pertencente a um subgrupo, a urgência política diminui, a atenção da mídia oscila e medidas de saúde pública podem chegar tarde. Em um país com profundas divisões culturais, a associação precoce entre a doença e populações marginalizadas, homens gays, usuários de drogas injetáveis, permitiu que muitos declarassem: "Não é conosco". Esse raciocínio, por sua vez, adiou a solidariedade e retardou a mobilização necessária para enfrentar o problema de forma ampla. E havia um outro sinal, menos óbvio, que mostrava que a doença não respeitava círculos sociais. Casos,
surgiam entre pessoas que nunca haviam se identificado com as comunidades de gays urbanos. Hemofílicos que recebiam concentrados de fator 8, receptores de transfusões de sangue, e crianças que haviam recebido sangue contaminado começaram a desenvolver os mesmos sinais de imunodeficiência. O sangue, algo em que muitos depositavam confiança e que circulava inócua pelos sistemas de saúde, revelou-se um veículo silencioso. Bancos de sangue e produtos derivados, usados para salvar vidas, tornaram-se, inadvertidamente, fonte de contágio. De repente, a história deixou de ser apenas sobre sexualidade e virou uma questão de segurança biomédica e de proteção das populações mais vulneráveis. As primeiras semanas e meses foram para os cientistas uma corrida para entender o inimigo invisível. Nesses corredores de hospital e laboratórios, surgiam hipóteses. Seria um novo agente infeccioso? Uma toxina ambiental? Uma reação a medicamentos? O mundo científico estava acostumado a dissolver mistérios com experimentos, amostras e debates. E essa investigação médica, embora acelerada, enfrentava um problema adicional. A urgência política nem sempre acompanhava a urgência científica. Recursos eram limitados, prioridades eram disputadas e ao mesmo tempo em que equipes dedicadas corriam atrás de respostas, as pessoas doentes e suas famílias viviam horas de espera por diagnósticos e tratamentos experimentais. Entre os primeiros a documentar e alertar estiveram médicos como Michael Gottlieb, que trabalhou com pacientes que apresentavam casos de pneumonia, pneumocistes e outras infecções raras. Ao enviar suas observações ao CDC, ele e colegas ajudaram a colocar o que parecia um conjunto de episódios isolados dentro de um padrão. Outros especialistas, dermatologistas, oncologistas como Alvin Friedman King, também notaram o aumento de lesões de Kaposi em pacientes jovens, um quadro absolutamente fora do comum. Esses sinais, coletados e analisados, começaram a desenhar uma nova doença na paisagem médica. À medida que a imprensa descobria o tema, relatos cheios de alarmismo e incompreensão se espalhavam. Manchetes buscavam culpados fáceis, e políticos muitas vezes usavam termos carregados moralmente. Em hospitais, muitos pacientes enfrentavam não apenas a doença, mas a rejeição. Trabalhos perdidos, moradias negadas, familiares ostracizados. Em algumas cidades, médicos eram pressionados a manter sigilo. Em outras, a discriminação institucional se tornava parte da rotina. Lidar com a doença significava, para muitos, enfrentar também o peso do estigma. No centro desse turbilhão, as comunidades afetadas não permaneceram passivas. Organizações locais, grupos de apoio e redes informais surgiram para amparar os doentes e suas famílias. Ofereceram cuidados práticos, alimento, assistência legal e, acima de tudo, presença. Esses grupos começaram a preencher lacunas que o Estado e a medicina ainda não haviam conseguido ocupar. Era o primeiro indício de algo que se tornaria uma marca desta história. As pessoas afetadas assumindo um papel ativo na resposta à crise, exigindo atenção, cuidado e direitos. Enquanto isso, a pergunta científica-chave ganhava forma. Qual era o agente que atacava o sistema imunológico? Pesquisadores começaram a observar características que lembravam um inimigo já conhecido de laboratório. Um retrovírus. Explicar o que é um retrovírus pode ser feito com uma metáfora simples. Imagine um livro com instruções para construir uma máquina. A maior parte dos vírus lê esse livro e segue as instruções para fazer cópias de si mesmo. Um retrovírus, por sua vez, parece ler o texto de trás para frente, traduzindo instruções de maneira inversa e inserindo suas próprias páginas dentro do livro da célula. Esse mecanismo, que envolve uma enzima chamada transcriptase reversa, era uma pista crucial. Se o agente fosse um retrovírus, existiriam caminhos para detectá-lo, estudá-lo e, potencialmente, interromper sua ação. Em laboratórios na França e nos Estados Unidos, equipes trabalharam freneticamente. Em Paris, uma equipe liderada por Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi isolou pela primeira vez
um vírus obtido de um paciente com linfadenopatia, sugerindo uma relação com a nova síndrome. Em Bethesda, nos Estados Unidos, o grupo liderado por Robert Gallo também afirmava ter encontrado um retrovírus relacionado. As descobertas eram promissoras. Um agente identificado significava a possibilidade de testes para detectar a infecção no sangue, de rastrear transmissão e, eventualmente, de desenvolver tratamentos específicos. Mas também significava algo mais mundano e inevitável. Uma disputa por prioridade científica, patentes e crédito. Em 1984, a então secretária de saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, anunciou ao mundo que o vírus causador da nova síndrome havia sido identificado. A declaração trouxe alívio e orgulho nacional para alguns, e confusão e ressentimento para outros. Duas equipes distintas reivindicavam o direito de dizer que haviam descoberto o vírus. A controvérsia não era apenas sobre histórico científico. Estava ligada a testes diagnósticos, a possibilidade de controle dos estoques de sangue seguros, e também a interesses institucionais e econômicos. No centro desse embate estava uma verdade incômoda. A ciência raramente é um caminho linear e solitário. É muitas vezes uma trama de concorrência, cooperação e políticas de prestígio. A identificação do vírus abriu portas, porém não solucionou a crise de imediato. Com um teste presente, e em breve amplamente usado, bancos de sangue puderam começar a triagem, reduzindo um risco que havia contaminado famílias inteiras e causado tragédias evitáveis. Ainda assim, o teste trouxe suas próprias questões. Quem teria acesso a ele? Como seriam os critérios para a admissão em empregos ou para a manutenção de benefícios? Em um clima já carregado de medo e preconceito, a novidade científica poderia tanto proteger quanto estigmatizar. Enquanto as luzes dos laboratórios brilhavam e debates acalorados ocorriam nas academias e nas salas federais de decisão, no cotidiano das ruas, aconteciam cenas de perda e de coragem. Pessoas aguardavam resultados de testes com ansiedade, famílias tentavam entender os riscos, e pacientes buscavam tratamentos experimentais com a sensação de que o tempo era curto. Entre eles havia médicos que ofereciam consolo em meio ao desconhecido. Enfermeiros que faziam visitas domiciliares para cuidar de feridas e assegurar que ninguém ficasse sem água ou comida. Havia também histórias individuais, que por si só, traduzem a dimensão humana da epidemia. Jovens que viram suas vidas interrompidas, pais que perderam filhos, casais que enfrentaram a rejeição e, em muitos casos, a violência institucional. Ao mesmo tempo, havia avanços que alimentavam a esperança. O conhecimento do agente abriu caminho para ensaios clínicos, para o desenvolvimento de medicamentos e para uma compreensão melhor das vias de transmissão. Essa era uma promessa de futuro, que, com ciência e política pública adequada, seria possível controlar a epidemia. Mas para que essa promessa se realizasse seria necessário mais do que tubos de ensaio. Era preciso vontade política, financiamento, distribuição justa de recursos e o fim das barreiras que transformavam doença em vergonha. No fim desses primeiros anos, 4 elementos ficavam claros. A nova síndrome atingia diversas populações, não apenas um segmento social. O sangue representava um vetor crítico. A ciência conseguira identificar um agente plausível. E a resposta institucional estava aquém do esperado. Mais do que isso, a luta que se aproximava já tinha contornos definidos. Envolveria batalha nos tribunais, na mídia e nas ruas. E, acima de tudo, envolveria pessoas afetadas dispostas a se organizar. A narrativa, então, toma um rumo que combina precisão técnica e conflito humano. Com o agente agora identificado por equipes em diferentes países, as perguntas que surgem não são apenas científicas, mas éticas e políticas. Quem detém o direito sobre um teste? Como equilibrar a urgência de segurança dos bancos de sangue com os direitos individuais dos pacientes? Como converter descoberta em tratamento acessível? E, sobretudo, como enfrentar um fenômeno que já transbordava a dimensão biomédica
e se estendia por valores, preconceitos e poder. Nesta encruzilhada, havia um capítulo particularmente doloroso: os hemofílicos. Pessoas que, por razões genéticas, dependiam de produtos derivados do plasma para sobreviver, concentrados de fator 8, administrados para evitar sangramentos, descobriram que o tratamento que lhes dava qualidade de vida as expôs a um risco fatal. Centenas, possivelmente milhares, de hemofílicos foram infectados por lotes contaminados nos bancos de sangue antes que os testes e as medidas de segurança se tornassem rotina. Famílias inteiras sofreram com perdas, processos e a sensação de traição por parte de um sistema que prometia cura e proteção. Essas histórias, muitas vezes menos visíveis na grande imprensa, evidenciavam que o desastre tinha ramificações que iam muito além das comunidades inicialmente associadas à epidemia. Ao mesmo tempo que emergiam tragédias, floresciam também formas inéditas de resistência. Grupos de pacientes e ativistas começaram a se organizar de maneira mais firme, demandando transparência em institutos de pesquisa e reguladores, pedindo acesso a medicamentos experimentais e responsabilização por falhas de segurança. Havia um novo protagonismo. Pessoas vivendo com a doença solicitaram um papel na condução de políticas que afetavam suas vidas. Esse movimento ainda estava no começo, mas suas sementes eram visíveis nas conversas de corredores de hospital, nas cartas enviadas a jornais e nas primeiras assembleias de apoio, um prenúncio das mobilizações que viriam a transformar a medicina em décadas seguintes. E no campo da ciência, a disputa de autoria sobre a descoberta do vírus prenunciava batalhas maiores. Publicações científicas, reivindicações de patente e o controle sobre testes diagnósticos se tornaram armas numa guerra por legitimidade e por recursos. Para quem olhava de fora, o fundamento parecia simples. A descoberta trazia esperança. A disputa por crédito, a busca por reconhecimento acadêmico e o potencial retorno econômico eram elementos humanos dentro do que deveria ser uma tarefa coletiva. Mas quando vidas estavam em jogo, atrasos e desentendimentos tinham custos concretos. Os anos que se seguiriam transformariam esse embate inicial em políticas públicas, protestos, processos judiciais e, eventualmente, avanços terapêuticos. Por ora, porém, a cena permanecia dominada por incerteza e por um duplo movimento. Cientistas correndo para entender o vírus e comunidades pressionando para que as certezas científicas se transformassem em proteção real. Em meio a isso, o mundo começava a compreender que aquela não seria uma epidemia passageira, mas algo que exigiria reinvenção de práticas médicas, legislação, solidariedade internacional e uma ética de atenção que, até então, muitos haviam negligenciado. Se essa história está prendendo sua atenção, curta e siga o canal. E fique comigo até o final, porque o que vem a seguir explica como ciência, política e coragem coletiva se entrelaçaram numa das maiores batalhas de saúde do século XX. Quando a existência de um novo vírus deixou de ser mera hipótese e se transformou em disputa pública entre equipes científicas, a cena adquiriu contornos tanto de descoberta quanto de conflito. A equipe de Paris, liderada por Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi, publicou resultados que identificavam um retrovírus em amostras de pacientes. Do outro lado do Atlântico, Robert Gallo e seu grupo em Bethesda também descreveram retrovírus vinculados a quadros de imunodeficiência. A implicação imediata foi poderosa. Se havia um agente detectável, seria possível testar sangue e dar aos bancos de sangue a chance de excluir doações infectadas. Mas a ciência não ocorreu isolada de interesses humanos. Reconhecimento acadêmico, financiamentos e patentes entraram na equação. A disputa aboltou em polêmicas públicas sobre quem tinha o direito de reivindicar a descoberta e quem lucraria com o desenvolvimento do teste diagnóstico. A política não ficou muito atrás. Em 1984, a secretária de Saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, anunciou que o agente causador tinha sido identificado. Para muitos, isso trouxe alívio. Para outros,
ofereceu apenas um novo foco para contendas legais e econômicas. O teste sorológico ampliou a segurança dos bancos de sangue, mas também abriu questões éticas. O que significava ter o resultado positivo? Quem iria saber? Haveria discriminação em empregos ou em acesso a seguro e moradia? Num clima já tenso de estigma, o diagnóstico acabou por carregar uma dupla face: a promessa de proteção e o risco de exclusão. Enquanto cientistas negociavam prioridades e patentes, famílias procuravam explicações. O caso dos hemofílicos, pessoas que dependiam de concentrados de fator 8 derivados de plasma para controlar sangramentos, tornou-se um capítulo doloroso e exemplar. Antes dos testes generalizados, muitos lotes desses concentrados foram produzidos a partir de grandes pools de doadores. Em alguns desses pools, o sangue estava contaminado pelo vírus que atacava o sistema imune. Milhares de homens e alguns poucos queixosos, incluindo crianças que recebiam transfusões, contraíram o agente justamente do tratamento que lhes dava vida. Processos judiciais se multiplicaram. Houve demandas por responsabilidade dos fabricantes e por transparência nos bancos de sangue. As histórias pessoais de famílias destruídas, de tratamentos que se transformaram em risco, revelaram a face mais cruel da demora institucional em agir. No centro dessa demora, estava também uma inércia política que deixou muitas pessoas à deriva. Nos Estados Unidos, a administração Reagan demorou a enfrentar publicamente a crise. A doença foi tratada por muitos, por muito tempo, como problema localizado em grupos marginalizados. Esse silêncio governamental teve consequências reais: financiamento limitado para pesquisas e programas, mensagens públicas confusas e uma sensação de abandono para aqueles que buscavam amparo. Ao redor do mundo, governos variaram entre respostas proativas e negacionistas, e essas decisões políticas tiveram impacto direto sobre vidas, acelerando mortes onde a ação era tardia, e salvando vidas onde políticas claras e financiamento desembocavam em tratamento e prevenção. Foi diante dessa combinação de medo, negligência e incerteza que o ativismo tomou forma mais vigorosa. O movimento gay já vinha se organizando em prol de direitos e saúde sexual desde a década anterior. Com a nova epidemia, o trabalho associativo se intensificou. Surgiram grupos de apoio e organizações dedicadas a serviços práticos: fornecer cuidados paliativos, informação, apoio legal e serviços funerários. O Gay Men's Health Crisis em Nova York e organizações similares em outras cidades assumiram papéis centrais no acolhimento e na orientação das famílias. Mas além desses serviços de cuidado, emergiu uma vertente mais combativa. Ativistas como Larry Kramer, figura incendiária e incansável, questionaram o que chamavam de complacência das autoridades. Em 1987 e nos anos seguintes, nasceram protestos criativos e diretos, bloqueios, intervenções públicas, ações de desobediência civil, que pretendiam criar um escândalo público e forçar respostas institucionais. O grupo STUP, formado por sobreviventes, amigos e aliados, tornou-se sinônimo de protesto militante e estratégica de mídia. Demonstrações nos prédios do FDA, encenações nas praças, ocupações de escritórios e campanhas visuais impactantes. Slogans como Silence, Shun Death transformaram a dor coletiva em mensagem simples e visível. O silêncio mata. As ações do ativismo não foram apenas simbólicas. Elas produziram mudanças concretas. Em nível regulatório, a pressão pública acelerou reformulações nos processos do Food and Drug Administration, FDA, e de outras agências, criando caminhos para acelerar a aprovação de medicamentos experimentais e para permitir o acesso expandido a tratamentos ainda em testes. Importante também foi a inclusão direta de pessoas vivendo com o vírus nos fóruns de decisão sobre pesquisas e políticas. Nascia ali a ideia de que os pacientes deveriam ter voz nas decisões que os afetavam. Essa participação foi revolucionária para a medicina. Não mais apenas sujeitos passivos de ensaios, pacientes se tornaram interlocutores e fiscalizadores.
Ao mesmo tempo, a dimensão memorial da epidemia cresceu. O Names Project, conhecido pelo AIDS Memorial Quilt, surgiria como uma resposta de memória e luto que transformou dor em arte pública. Milhares de painéis, costurados por familiares e amigos, foram exibidos como enorme colcha que, vista de longe, escrevia o nome de uma geração perdida. O quilt não era só um memorial, era também uma forma de visibilidade, uma insistência de que cada vida importava e que ninguém deveria ser reduzido à estatística. As narrativas públicas de casos famosos ajudaram a deslocar o discurso. O garoto Ryan White, cuja infecção veio por uma transfusão de sangue, enfrentou expulsão escolar e batalha por reconhecimento. Seu caso sensibilizou a opinião pública e ajudou a consolidar políticas de proteção contra a discriminação. Em 1991, a declaração de Magic Johnson, astro do basquete de que era soropositivo, teve efeito semelhante em escala massiva. A notícia chocou uma nação que assimilava o HIV como algo distante de ícones esportivos ou da vida cotidiana. A visibilidade de figuras públicas vivendo com HIV contribuiu para reduzir medos e para humanizar o problema, ainda que os preconceitos persistissem. Em paralelo aos movimentos sociais, a farmacologia avançava. Um dos primeiros medicamentos que despertou atenção foi o AZT, ou zidovudina, originalmente sintetizado décadas antes e reavaliado para uso contra o retrovírus. Ensaios clínicos mostraram algum benefício na redução da mortalidade e da progressão da doença em pacientes sintomáticos. E em 1987, o AZT recebeu aprovação para uso controlado. Mas a história do AZT também foi controversa. Dosagens, efeitos colaterais e preços elevados geraram debates acalorados. Muitos pacientes relataram sintomas graves de toxicidade, e grupos ativistas criticaram tanto os laboratórios quanto os reguladores por não tornarem os critérios dos testes mais transparentes. Ainda assim, para alguns, o AZT representou uma primeira luz num período de trevas, mesmo que essa luz viesse com sombras e perguntas difíceis. A grande virada terapêutica ocorreria nos anos seguintes, quando a compreensão do ciclo de vida do vírus levou ao desenvolvimento de drogas que atuavam em múltiplos pontos do seu processo reprodutivo. Em meados da década de 1990, novas classes de medicamentos como os inibidores de protease começaram a ser combinadas com inibidores da transcriptase reversa em regimes terapêuticos. Essa combinação, conhecida como terapia antirretroviral de alta atividade ou HAART, não era apenas mais potente, era transformadora. Na Conferência Internacional de Vancouver, em 1996, ficou claro para a comunidade médica que a mortalidade entre pessoas com HIV estava declinando onde essas combinações eram disponíveis. Pacientes que antes estavam moribundos voltaram a ganhar peso, energia e expectativa de vida. Jornalisticamente, o fenômeno ficou conhecido como efeito Lázaro. Vidas que pareciam perdidas, recuperando-se com tratamento combinado. Em contextos onde a terapia combinada foi adotada de forma sustentada, semanas e meses que antes eram aguardados com medo, passaram a ser vistos como etapas de uma condição crônica administrável. Essa revolução trouxe também questões econômicas e éticas. O custo dos regimes combinados era proibitivo para grande parte do mundo. Enquanto cidades em países ricos celebravam vidas salvas, comunidades em regiões pobres, em especial na África subsaariana, enfrentavam expansão da epidemia com recursos médicos escassos. A divisão global se revelou brutal. A geografia do sofrimento era também geografia das desigualdades. Na África, a epidemia atingiu proporções trágicas. Estados frágeis, sistemas de saúde subfinanciados e, em alguns casos, governos resistentes ou negligentes multiplicaram o impacto. Em certas regiões, 1/3 ou mais das populações adultas em idade reprodutiva chegou a estar infectada. As consequências sociais foram devastadoras. Orfandade em massa, ruptura de estruturas produtivas, sobrecarga de sistemas de saúde e uma perda econômica que perpetuou a fragilidade. Ao mesmo tempo,
surgiram vozes locais de resistência e campanhas que exigiam tratamento acessível. Um exemplo marcante foi o surgimento do Treatment Action Campaign na África do Sul, que travou batalhas legais e mobilizou a sociedade para forçar acesso a medicamentos antirretrovirais. A mobilização culminou em confrontos públicos com políticas governamentais que, em certos momentos, minimizaram ou negaram a gravidade da epidemia. A luta por medicamentos acessíveis se travou em tribunais, conferências internacionais e laboratórios. Companhias farmacêuticas detinham patentes que lhes permitiam fixar preços. Fabricantes de medicamentos genéricos em países como a Índia passaram a ser fundamentais na produção de versões mais baratas desses fármacos. Processos e negociações ocorreram em palcos distintos, desde acordos bilaterais a ações judiciais, e até debates na Organização Mundial do Comércio sobre propriedade intelectual e saúde pública. A pressão internacional acabou por abrir exceções e mecanismos para a produção de genéricos e importação obrigatória em situações de emergência, diminuindo custos e permitindo a expansão do tratamento em larga escala. 2 instrumentos globais foram decisivos na virada do começo do século. O Fundo Global para o Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, criado em 2002, canalizou recursos multilaterais significativos para países que mais precisavam. Pouco depois, em 2003, o Plano PEPFAR, financiado pelos Estados Unidos, injetou bilhões em tratamento, prevenção e infraestrutura. Esses mecanismos combinaram recursos com políticas de compra e distribuição que baixaram o preço dos medicamentos e ampliaram o acesso. Em algumas regiões, a combinação de doações, genéricos e programas locais começou a reduzir a mortalidade em níveis que, anos antes, pareciam inatingíveis. Mesmo com essas vitórias, a realidade era complexa. Programas de grande escala exigiram construção de sistemas de saúde capazes de testar, iniciar e seguir pacientes por toda a vida. Isso implicou treinamentos, cadeia de distribuição para medicamentos, laboratórios de monitoramento e atenção a questões de adesão ao tratamento. O desafio não era apenas adquirir remédios baratos, mas manter um atendimento de qualidade que impedisse o surgimento de resistências e cuidasse das necessidades sociais e psicológicas das pessoas vivendo com HIV. Na prevenção, medidas tradicionais, uso de preservativos, redução de risco entre usuários de drogas por meio de troca de seringas, programas de educação sexual e prevenção da transmissão mãe-filho, continuaram centrais. Um capítulo novo se abriu com os estudos que mostraram que o tratamento antirretroviral não salvava só a vida de quem o tomava, mas também diminuía a carga viral ao ponto de reduzir enormemente a chance de transmissão. A ideia de tratamento como prevenção passou a orientar políticas. Tratar é cuidar, e também é proteger comunidades. Outra inovação importante foi a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP. Estudos como o IPREX demonstraram que, quando tomada corretamente, uma combinação de medicamentos antirretrovirais poderia reduzir muito o risco de adquirir o vírus. Em lugares onde a PrEP foi disponibilizada e acompanhada de aconselhamento, caiu-se a incidência de novas infecções em populações-chave. Mas a PrEP gerou debates, preocupações sobre custo, sobre quem teria prioridade de acesso, e questões comportamentais sobre possibilidade de menor uso de preservativos. Mais uma vez, a resposta combinou ciência, ética e política. O potencial da ferramenta era grande, mas sua implementação exigia atenção a desigualdades e estigma. Enquanto essas frentes se moviam em escala populacional, a busca por uma cura, a possibilidade de erradicar o vírus do corpo, ganhou contornos tanto esperançadores quanto cautelosos. O chamado paciente de Berlim, Timothy Ray Brown, ofereceu um exemplo extraordinário. Após receber um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia, de um doador com uma mutação rara no gene CCR5, mutação que impede que o vírus entre em certos tipos de células, Brown passou a apresentar níveis indetectáveis do vírus, sem necessidade de terapia antirretroviral contínua. Sua remissão duradoura foi anunciada como a primeira cura funcional, abrindo uma pista.
Modificar as células para torná-las resistentes ao vírus poderia ser um caminho. No entanto, o transplante de medula óssea é um procedimento arriscado e impraticável em escala para pessoas que não têm câncer concomitante. O caso mostrou que a cura é possível em princípio, mas ainda distante de soluções aplicáveis em larga escala. Investigadores passaram a explorar estratégias complementares. Edições genéticas para recriar a mutação, CCR5, terapias que acordam reservatórios latentes do vírus para que este possa ser eliminado pelos tratamentos ou pelo sistema imune, a chamada estratégia Shock and Kill, e vacinas terapêuticas que treinariam o sistema imune para controlar ou erradicar o vírus. Ferramentas como CRISPR abriram novas perspectivas técnicas, mas trouxeram também preocupações éticas e de segurança. Estudos clínicos proliferaram com resultados variados. Algumas abordagens mostraram reduções temporárias na carga viral. Outras se depararam com limitações ou riscos. A pesquisa de cura, portanto, transformou-se em um campo de múltiplas tentativas, promessas calculadas e sobriedade científica. Examinando o conjunto da trajetória, fica claro que a história da epidemia de HIV/AIDS é, ao mesmo tempo, história de perda e de aprendizado. A epidemia expôs fragilidades em sistemas de saúde, mostrou como negligência e estigma podem acelerar tragédias, e também demonstrou a força transformadora do ativismo e da solidariedade. Ativistas forçaram mudanças regulatórias, abriram espaço para a participação dos pacientes em pesquisas, incitaram transparência e, em muitos casos, salvaram vidas ao pressionar por acesso a tratamento. A memória coletiva, preservada em costuras do quilt, em arquivos de organizações comunitárias e em relatórios oficiais, carrega essas lições. Hoje, quando olhamos para o mapa global do HIV, percebemos progressos inegáveis. Milhões de vidas foram salvas por terapias antirretrovirais, taxas de transmissão mãe-filho caíram dramaticamente em muitos países, e onde prevenção e tratamento são acessíveis, viver com HIV tornou-se uma condição crônica administrável. Ao mesmo tempo, persistem desafios. Novas infecções ainda ocorrem, populações vulneráveis continuam a enfrentar barreiras de acesso, e desigualdades econômicas e sociais mantêm partes do mundo em risco aumentado. A pandemia ensinou que a ciência não atua isolada, e que políticas públicas justas, financiamento sustentável e envolvimento comunitário são tão cruciais quanto a descoberta de um fármaco. Há também lições sobre ética na ciência. A disputa inicial por créditos e patentes lembrou que o avanço científico se mistura ao humano e ao econômico. Os debates sobre acessibilidade evidenciaram que proteger a propriedade intelectual não pode se sobrepor ao direito à saúde. As negociações que levaram à produção de genéricos e aos grandes fundos internacionais mostraram que é possível conciliar inovação com acesso, quando pressão política, ativismo e diplomacia se encontram. Por fim, há o legado humano. As histórias individuais, de médicos que documentaram os primeiros casos, de ativistas que marcharam e exigiram respostas, de pais que perderam filhos e costuraram memórias em painéis, de pacientes que encontraram força para insurgir contra o silêncio. São a matéria-prima que transforma números em sentido. O luto e a memória, a raiva e a solidariedade moldaram instituições e práticas que hoje ajudam a salvar vidas. A epidemia obrigou a medicina a ouvir, e a sociedade a reconhecer que saúde pública é, essencialmente, promessa de cuidado coletivo. Quando as luzes se apagam e as ruas adormecem, pensar nessa história para dormir não é apenas recontar um catálogo de tragédias. É lembrar que as respostas humanas podem transformar destinos. O avanço científico que tornou o tratamento possível só ocorreu porque houve pressão, porque houve a urgência de quem perdia amigos e familiares, e porque comunidades exigiram dignidade. O combate ao HIV deixa uma lição clara. Tecnologia sem justiça não basta. Para que descobertas realmente salvem, é preciso que cheguem a todos os braços que as esperam. Hoje, pesquisadores continuam a trabalhar, combinando imunologia,
genética e estratégias sociais para reduzir ainda mais a carga da doença. Programas de prevenção como a PrEP ajudam a deter novas infecções. Regimes antirretrovirais modernos são mais toleráveis e mais fáceis de administrar. Estratégias comunitárias fomentam aderência e apoio psicossocial. A agenda remanescente é ambiciosa. Reduzir novas infecções a níveis sustentáveis, garantir tratamento universal e, um dia, encontrar soluções curativas seguras e escaláveis. Até lá, a história da epidemia permanece um apelo à vigilância, à compaixão e à ação coletiva. Ao fechar os olhos, lembre-se de algumas imagens que atravessaram essa história. Jovens médicos em hospitais vendo padrões pela primeira vez. Famílias costurando painéis que lembram nomes. Militantes bloqueando portas para que vozes sejam ouvidas. Laboratórios onde microscópios e debates acalorados se misturavam. Clínicas em países pobres recebendo remessas de medicamentos que mudaram destinos. Essas imagens compõem juntas a narrativa de uma praga que foi silenciosa em seus modos de transmissão, mas estrondosa em suas consequências e em sua capacidade de tocar a consciência humana. Se esta narrativa ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa entender melhor como se constrói uma resposta à saúde pública. Relatos confiáveis, fontes de apoio e leituras recomendadas estão listadas na descrição do vídeo. Há livros, artigos científicos e materiais de organizações que documentam em detalhe os eventos, as datas e as pessoas envolvidas. Para quem quiser aprofundar, essas referências são o caminho. A história da epidemia de AIDS é, enfim, uma história de advertência e de esperança. Advertência sobre os perigos do preconceito, da indiferença e da desigualdade. Esperança por aquilo que a solidariedade e a ciência podem conquistar quando convergem. Durma com essa imagem. Em algum lugar, pesquisadores continuam a trabalhar, comunidades continuam a apoiar, e pessoas continuam a exigir que cada vida seja digna de todo o cuidado possível. Amanhã, as lições desses anos estarão ao alcance de políticas melhores, práticas mais humanas e governos que aprendem que a saúde de uns está ligada à saúde de todos. Boa noite.